normalmente, eu digo que eu falo demais, né? Mas tudo bem, né? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, que a graça do Senhor seja mais e mais abundante nas nossas vidas. Vou dizer para vocês que eu curto muito falar com homens, porque aqui, tratando entre a gente não tem frescura. Então dá para ir direto nos pontos, né? Sem muita... Homem não precisa de doçura. Homem precisa tirar ele dos seus lugares que ele está preso, muitas das vezes nos seus campos emocionais, seu campo almático, né, pastor? A gente tira ele na pancada. Não, brincadeira, irmãos, mas a gente tira num confronto pontual. E poder entender isso e tratar isso com vocês vai ser um prazer imenso. Bom, eu tenho cara de 18 anos, né, como vocês estão vendo, mas eu vou fazer 34 anos. Está chegando aí e Deus tem me dado a responsabilidade nesse tempo, que é uma responsabilidade tão pesada, e eu olho para Deus, né, eu falo, Deus, mas qual é a tua finalidade, né? E aí eu tenho entendido, e eu estava vindo no carro, e Deus estava falando uma coisa no meu coração muito profunda. E a responsabilidade que eu tenho nesse tempo é trazer o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então eu entendo que se chegar nesse lugar, a nossa vida vai ter uma mudança geracional, posso dizer assim. Então, se a gente chegar nesse lugar, a gente vai dar menos trabalho para os nossos pastores, porque a gente vai, a partir daquilo que aprendemos e somos, iremos replicar aquilo. E a partir daí, outras pessoas viverão o real sentido de ser cristão. Porque eu vou dizer para você, se ser cristão não te custou nada, sinto muito, você é tudo menos cristão. Se até hoje, na sua vida, não lhe custou nada, a sua vida está sem significado ainda. Porque ser cristão precisa te custar tudo. Tudo. Todas as coisas. Não tem como você se deparar com Jesus e você não ser desfeito de quem você se tornou. É impossível, isso é para qualquer pessoa. E normalmente, né, a gente olha para uma pessoa como eu, e tem igreja que gosta disso bastante, e é nessa hora que eu chego com tudo, né? Então as pessoas normalmente, às vezes eu vou em algumas igrejas, e quando eu chego, o tema da mensagem é, eles escolhem porque aonde abundou um pecado, superabundou a graça. Aí eu olho para eles e eu falo, mas irmãos, você já pensou que Jesus te alcançou, infeliz? Se ele alcançou você, ele alcança qualquer pessoa. Você não valia nada. O mesmo sangue que purifica você é o que purifica todo mundo. A mesma dificuldade que Jesus teve é a mesma com todas as pessoas. Mas a gente faz um parâmetro aqui moralista, porque moralmente eu fui melhor. Porque talvez eu não tenha feito tantas coisas assim. Mas bobinho, vou dizer para você, o evangelho achata todo mundo, ele coloca todo mundo de igual forma. É o branco, é o negro, é o gay, é o hétero, é a mulher, é o homem, é o judeu, é o grego, todo mundo, porque se você não for achatado pelo poder do evangelho, não adiantou nada. Você está num ambiente religioso perfeito, pode te levar para o inferno mesmo assim. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, viver na igreja e acordar no inferno. E vai acontecer, irmão. Não estou dizendo que vai acontecer com vocês, mas é real. Porque nós sabemos que diante do Senhor, pessoas serão colocadas de um lado e outras do outro. Por quê? O Senhor quer que eu e você, a gente abra o coração e a gente mostre para Ele quem verdadeiramente somos. Então, essa noite é de você olhar para dentro de você e para o Senhor e dizer, Senhor, eu sou trapaceiro. Deus, eu não sou realmente quem eu deveria ser. Eu pequei. E uma das questões que eu quero falar com vocês é sobre a responsabilidade e a hombridade. A gente entende, eu entendo hoje nos nossos dias, que a palavra, né, a minha palavra, eu te dou a minha palavra. Isso perdeu muito o significado dos nossos dias. Antigamente, quando uma pessoa dizia para você, eu te dou a minha palavra, ela fazia um trato com você, um contrato com você. Ela tinha responsabilidade com isso. Ou então a gente pode pensar, quando a pessoa dizia assim, eu te dou o meu nome,
no meu nome tem um valor aqui, então o meu nome tem um significado. A gente pode pensar até juridicamente, né? Quando a gente pensa que uma pessoa ela tem um nome limpo, ela tem um nome bem visto na praça, porque ela honra com o seu nome. Então a gente vê pessoas aqui que têm um bom caráter. Mas são duas coisas que foram sucateadas no nosso dia que não tem mais peso. Para o homem, então, tem menos peso, talvez ainda. E aí ele pensa assim, talvez moralmente diante do ambiente social, não. Mas talvez isso não tenha mais significado no seu relacionamento, nem como pai, nem como marido. Porque quantas palavras você já disse que você não foi capaz de cumprir? E quantas vezes você já voltou atrás em arrependimento e você teve capacidade de assumir? Então isso daqui é muito interessante, porque a gente encontra que lidar com isso nos nossos dias é lidar com questões muito pontuais, irmão. Porque se você for sincero e for transparente, e o seu coração for limpo como um rio, e você conseguir entender isso, tenha certeza, você verá a Deus. Porque os puros de coração verão a Deus. Essa pureza interior é algo que precisa estar latente em nós. Sem máscara, sem fantasia, porque só essas pessoas irão ver a Deus verdadeiramente. E sem emocionalismo doido, né? Chapação, muitas das vezes, passageira, sem sentido, mas é lógica objetiva, sabe? Entender e virar essa chave. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com os nossos corações hoje. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, por favor. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. E é muito interessante que eu gosto desse texto, mas esse texto as irmãs usam ele com violência, sabe? E as irmãs gostam de usar aqui porque é um texto muito feminino em algumas partes, né? E eu vou dizer para você que é um texto empoderativo, mas não vou dizer que essa empoderação é simplesmente o que a gente vê nos nossos dias. Mas é uma questão pontual aqui. Tem uma coisa que eu penso que é: quando você não cumpre com a sua palavra, ou quando você não faz o que precisa ser feito, tenha certeza, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Você precisa de um substituto. E é sempre assim na vida. A gente já vê a partir do Éden, a partir de Adão. Adão não fez o que era para ele fazer, e ele precisou de um substituto. E quantas vezes tem pessoas nos substituindo na vida porque a gente foi incapaz de assumir responsabilidade com as nossas palavras e os nossos atos. Se eu pensar a nível social aqui, eu vou ver que 1 milhão de pessoas no Brasil hoje não tem nome de pai e não tem significado nenhum ter pai, porque o que é um pai? Ou se você chega nos Estados Unidos, na prisão dos Estados Unidos, você vai ver que eles recebem cartas de todo mundo ali, das mães, das esposas, de várias pessoas, mas não recebem dos pais. Então, a nível mundial, eu diria, cadê os homens? Para onde os homens foram? Cadê a virilidade dos homens? Cadê a força do homem? Cadê tudo que o homem construiu? Cadê a capacidade do homem de fazer com que o filho olhe para ele, sinta nele um herói e queira ser um herói? Mas que filho quer ser parecido com o pai hoje? Ele quer ser parecido com todo mundo, menos com você. E aqui a gente pensa, tem quem tem filho e tem quem não tem filho. E aqui automaticamente a gente olha para o nosso pai diante dessa situação e a gente começa a pensar, poxa, quem foi o meu pai? Meu relacionamento com meu pai não foi favorável. Durante muito tempo não foi. Mas hoje eu olho para ele com um amor, graças a Deus, com um amor tão profundo, mas eu olho para ele e falo, você é meu pai, te amo, mas como homem você é uma negação. Como homem você é um homem fraco. Como homem, você é um homem banana. Como homem, ainda vou dizer que ele é um homem de 70 anos vivendo a sua idade de 19 anos. Já parou para pensar em que idade você está aprisionado? Já parou para refletir? Em que idade você está aprisionado? Qual idade te aprisionou? Você se sente ainda um molecão com quase 50 anos? Se comporta como tal e age como tal? Quando eu olho para ele, eu falo assim, poxa, está ainda naquele lugar. Eu peço a Deus, Deus, tira ele desse lugar. Só o Senhor pode fazer isso. Mas eu tenho certeza que aqui é uma provocação para que eu e você, a gente consiga enxergar. Então, uma primeira provocação para você é, para você olhar para dentro do seu coração e ver, em que idade você está aprisionado? Diz assim, 2 Samuel 21.
Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e a sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhe darei para que vocês abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Então eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos seja dado 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento feito ao Senhor e feito a Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela tinha tido com Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Mirabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Berzilai, um meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até o dia que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contara Davi o que Rispa, filha de Aiá, e a sua concubina, a concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Gibeá de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que mataram Saul em Gibeá. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. É interessante esse texto. É interessante a gente olhar que a promessa que foi feita aqui a esse povo foi feita 400 anos antes. Imagina que Israel fez uma aliança com os gibeonitas no tempo de Josué. Então aqui a gente está pensando mais ou menos por volta do ano de 1456 a.C. Então agora Josué vai invadindo as cidades e ele toma Jericó, depois toma Ai. E essa cidade dos gibeonitas ouve que Josué está invadindo com violência. E eles sabiam que Deus tinha feito através de Faraó, o quanto que o Deus de Israel era forte. Eles tinham essa certeza que o Deus de Israel era um Deus diferenciado por conta de tudo que ele tinha feito. Então eles tinham medo, porque sabiam que o Deus de Israel ia entregar aquela terra nas mãos dos israelitas. E agora eles invadindo, eles criam uma estratégia. Os gibeonitas se fazem de pobres, vindo de longe, e pedem asilo na terra dos israelitas. E é interessante que Josué, aquele homem super inteligente, vai ser enganado agora por eles. Eles ali passam um pano, falam que são de outra terra e fazem um tratado. Nós estamos aqui, deixa que a gente viva aqui, não nos faça mal. E Josué diz que sim. A partir de um tempo, Josué se depara com a realidade que eles estavam enganando Josué, e agora já tinha feito uma aliança com eles. A palavra de Josué teve a capacidade de selar um tempo tão profundo diante de Deus e diante de Israel, que o Senhor vem requerer essa palavra lançada. E aqui eu estava querendo entender, pastor, pense junto comigo. Palavra cria aliança? Palavra cria aliança? Se palavra criar aliança, estamos fritos. Porque a gente faz aliança até cantando.
As nossas palavras precisam ser palavras pensadas. Caso contrário, vão ser palavras jogadas ao vento. Mas jogada ao vento, mesmo assim, ela vai ter uma capacidade de chegar em alguns lugares. E aqui, depois que essas palavras é feita essa aliança, eles vivem 400 anos como escravos de Israel. Então agora eles eram os lenhadores daquele período. Então agora passaram-se todo esse tempo e a gente sai do período de Josué aqui, a gente vai entrar no período dos juízes, passa os juízes e a gente vai entrar no período dos reis. E no período dos reis agora, todo mundo sabia da história dos gibeonitas e Saul não. Ele estava tentando fazer isso de forma consciente. E aqui ele está querendo fazer isso de forma até a cuidar do povo de Israel. Eu vou cuidar desse povo, eu vou tratar esse povo, e para isso eu vou exterminar os gibeonitas, mas ele não consegue fazer isso. Mas a partir daqui, a gente agora se depara na história com Saul morto aproximadamente há 40 anos. Então aqui, depois da sua morte, 40 anos, a sua descendência vai sofrer as suas consequências. Mesmo depois da nossa morte, pessoas irão sofrer. E eu vou dizer mais, diante da nossa irresponsabilidade, a gente pode destruir uma descendência inteira. Porque esse é o intuito, é acabar com as suas sementes. Se bem que às vezes a gente acaba com as sementes sozinhos, até no váter do banheiro, né? A gente acaba com o nosso vigor, e eu chamo essa hora, desculpa os irmãos na internet, mas eu preciso dizer, de mingau das almas. Como se a gente, nesse momento, né, de pensamento ali, a gente não se preocupa, e sementes são lançadas aonde não deveria ser lançada, são lançadas por terra, quando na realidade, sementes precisam ser lançadas em terras férteis, produzir vida. Mas aqui, ele não se preocupou, Saul, e a partir daqui ele destrói, e agora esse povo vai requerer da descendência dele 7 pessoas, vai exterminar da face da terra 7 genealogias. Muito profundo isso, irmãos. A gente pensar em 7 genealogias exterminadas aqui. O que seria dessas famílias? O que seria daqui? Como seria? Como poderia ser? De que jeito viveriam? E aqui me faz pensar Jonathan Edwards, quando ele está na escola e tem um aluno junto com ele, que esse aluno é de família ateísta, eles não acreditam em Deus, acreditam na ciência, e essa família é construída a partir disso. E fizeram um estudo para saber qual foi o fim dessa família, e a família de Jonathan Edwards. E na família dele teve até presidente dos Estados Unidos, juízes, advogados, tantíssimos. E na família do outro teve drogado, prostituta, ladrão. E a expectativa de vida deles era menor do que a dos outros. Então eu vou dizer para você, plante na sua descendência, plante hoje na sua descendência, para que a descendência da sua descendência possa colher frutos. Frutos dignos, porque eu acredito que a responsabilidade de trazer a sociedade para o eixo está na mão do homem. Ou o homem se posiciona e alinha a sociedade, ou simplesmente a gente vai ficar à margem daquilo que a gente está vivendo. O que nós estamos vivendo hoje é, você não tem voz, porque eu vou com uma palavra minar a sua força. E eu mino a sua força com uma não, pode usar 2, mas eu mino a sua força com 2 palavras. É um sistema patriarcal, e eu vou eliminar a sua força também com o machismo. Então eu vou definir você com uma palavra, subvertir agora, você não tem capacidade de dialogar e argumentar comigo, porque eu neutralizei você. Mas irmãos, que tipo de palavra que a gente olha para ela, a palavra patriarcado, a gente precisa entender que a gente precisa olhar para um Deus que é Pai, mas quando eles deterioram essa capacidade de olhar para Deus, eles vão deteriora a capacidade da gente olhar para Deus. Por quê? Deteriorou o Pai nosso, quem quer Pai? Quem quer saber de homem, irmãos? Homem é chato. Eu falo que mulher é chata, né? Eu falo, poxa, irmãs, me perdoa, mas eu falo no bom sentido. Eu falo no sentido de ela estar o tempo todo com a gente ali na sua doçura. Para mim, eu olho assim, eu penso que essa doçura às vezes me incomoda, é meio chata, mas eu olho para o homem com toda a sua arrogância, né, e muitas das vezes com o seu machismo mesmo, ele se torna uma pessoa chata. Estava num parque aquático e eu vi um homem tratando uma mulher com tanta agressividade. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, nossa, como alguém consegue ficar com esse homem? Irmãos, eu vou dizer, só Deus para dar uma ajudadora para vocês.
Só Ele para fazer alguma coisa para andar com vocês. Só Deus foi capaz de criar algo belo como uma mulher para poder andar junto com o homem. Porque o homem é terrível. Terrível, difícil de lidar com ele, irmãos. É complexo. É complexo demais. Ao mesmo tempo que a gente está na caixa do nada, a gente está na caixa da incapacidade também de olhar para o futuro e olhar para os lugares e conseguir apontar destino. O homem é o detentor do destino. É muito engraçado, porque Deus deu a cabeça para ele. Isso aqui é muito interessante. Então, quando eu olho aqui, agora, por culpa de Saul, por culpa dele, essa mulher aqui vai se deparar com uma realidade hoje, que é defender corpos moribundos. E aqui eu digo para você, quantas mulheres estão defendendo corpos moribundos em nossos dias? Quantas mulheres estão lutando pelo seu filho que foi para a droga? Quantas mulheres estão lutando pelo seu filho que é prostituta no meio da rua? Quantas mulheres estão nos hospitais cuidando dos filhos quando os pais nem sabem que eles existem? Quantas mulheres estão fazendo coisas absurdas como essa mulher foi capaz de fazer diante daquela situação? Porque eles já estavam mortos, mas o corpo deles estavam sendo exposto à humilhação. E ela pega a capa e fala, não, eu vou ficar aqui de dia e de noite, nem os abutres vão comer vocês, nada vai acontecer com o corpo de vocês não vão ser envergonhados, vocês não vão ser humilhados, eu ainda vou estar aqui. E isso chama o favor do rei. O rei olha para ela diferente. Quantas mulheres estão fazendo isso na sociedade? E eu vou começar aqui a abrir um espaço para a gente pensar. Põe aí, irmão. Que agora eu acho que entra, agora vai. Põe para mim aqui. Fechou. Aqui sou eu, criança, aqui é minha mãe. Lindo, né? Batismo, criança, bonitinho, né? Aquela coisa legal. A gente está num batismo católico, minha família acreditava, como muitos brasileiros acreditam, se você não batizar a criança, ela morrer, ela virar uma penada, né? O povo acreditava, então minha mãe foi batizar a gente, para que a gente não virasse alma penada. Tem os dois lados aí, né? Mas eu vou ficar mais para esse lado aqui, beleza, manos? Só por hoje. E aqui, eu tô com ela e com meu pai, e aqui o relacionamento parecia aquele relacionamento que teria tudo para ir para sempre. Sabe por quê? Porque é engraçado que a gente fala assim, até que a morte nos separe, mas a morte é mais próxima do que a gente pensa. Porque essa morte, muitas das vezes, é a morte da sua capacidade de saber viver com aquilo que você disse. Então, tipo, agora eu quebro o meu trato e até que a morte nos separe, é até que outra pessoa nos separe, ou até que o meu coração nos separe. E isso aqui foi a realidade, né? Os meus pais são casados, nós somos em seis filhos. Foi eu? Ah, tá, entendi. Calma aí. Beleza, tá para baixo. Beleza. Aqui sou eu com 1 ano, e aqui aproximadamente nessa idade minha mãe engravidou de novo, então nós somos em 5 filhos. Aqui são 4 comigo, 5 e com o outro 6, somos 6 filhos. E os meus irmãos aqui estão nessa fase de crescimento, de desenvolvimento. E eles pegaram toda a parte da separação do casal. Então, dentro de casa, a guerra, com eles têm uma perspectiva dessa realidade diferente da minha. Então, eles conseguem enxergar para o meu pai com um olhar que aqui, meu pai ainda estava mais jovem, estava em torno dos entre os seus 30 até os seus 36 anos, era um cara que trabalhava bem, trazia boas coisas para casa, então eles têm uma ótica do meu pai. Quando olha para mim, para o meu irmãozinho Rodrigo, a gente tem uma outra ideia dele, porque meu pai se separou da minha mãe, mas quem disse que ele precisava se separar da gente? Quem disse que eu pedi para ele se separar de mim? Quem disse que eu não queria que ele estivesse ali? Quem disse quando eu tinha dor nas pernas, eu não queria que ele fizesse aquela massagem, como algumas vezes ele fazia? Ou quem disse que quando alguém falava para mim alguma coisa que não era real, eu não queria que ele estivesse ali dizendo para mim que aquilo era mentira? Quem disse? Quem disse que eu deveria ser privado disso, porque ele se privou disso a partir do momento que ele decidiu viver isso com outra família? Quem disse que eu pedi para viver essa realidade? E aí, vocês que são pais, ou vocês que serão pais, pense num filho dizendo isso: poxa, eu só queria você, não queria seu dinheiro, não queria sua capacidade de me dar nada, não queria nada disso, eu só queria você para você me ensinar a ser eu só queria que você me ensinasse a me enxergar, porque quando a gente tem aqui, esse ambiente aqui, ele vai ser rompido, a gente vai ter dificuldade de identificação, e muito provavelmente a gente vai se identificar aonde não deveria se identificar.
E aí aqui a gente tem meninos que vão se identificar mais com a mãe, e a menina também gerando esse bloqueio. Então o menino olha para o pai, para o homem, com uma certa versão do homem, e a menina também dizendo para o homem que o homem é um violentador e ela não quer saber disso. Então é muito engraçado, porque isso daqui acontece sempre. E aqui, nessa hora, é a hora sempre que chega uma outra mulher na parada, não é? A gente olha no Brasil hoje, as mães solteiras nada mais vivem do que ser solteira e fazer com que a sua mãe viva a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Vó sempre chega na parada, né? E hoje eu fui no velório de uma irmãzinha da igreja, fui dar um beijo nela, olhando ali os netos, pensando nela. Falei, puxa, vó, é um chamego, né? E às vezes eu olho assim e falo assim, puxa, a gente tem essa afinidade tão profunda com as mulheres. Quando será que na nossa realidade do Brasil em si, a gente vai parar de olhar para um Brasil madroeiro, né? E a gente entender que existe um Deus Pai, que Ele precisa ser o centro desse lugar? Quando será que a gente vai tirar essa mulher desse lugar e fazer com que todas as coisas se alinhem novamente? A gente só vai conseguir fazer isso, irmãos, quando a sua masculinidade, a sua responsabilidade e as suas palavras convergirem em um único ponto. E esse único ponto é, você precisa trazer o que você fala para as suas atitudes. O que você fala, o que você acredita e o que você vive precisa ser de comum acordo. E aqui eu estava pensando, antes de ontem, e eu falei, Deus, o nosso problema foi, durante muito tempo, pensando na problemática da igreja geral, a gente foi capaz de trazer as pessoas para dentro da igreja, para fazer elas se sentirem bem dentro desse ambiente. Então tem pais religiosos que levam os filhos a vida toda para a igreja, levou a vida ele para esse lugar, onde aqui eles sentem um pouco, né, entre os irmãos, alguém está mais quente ali, a presença de Deus aparece. Só que esses pais foram incapazes de mostrarem que vivem para a glória de Deus. Incapazes. Eu vivo para o ambiente religioso, mas não para a glória de Deus. Porque eu chamo a presença de Deus só no ambiente religioso. Dentro de casa não é manifesta a presença de Deus. Se você deseja que o seu filho viva profundamente na presença de Deus, mostre para ele o caminho. Mostre para ele como chegar nesse lugar. Porque uma vez que ele sentir, presenciar e provar da presença de Deus constantemente, em outro lugar ele não vai querer viver. Ele vai querer continuamente esse lugar, porque é um lugar de plenitude, de satisfação, é um lugar de alegria, é um lugar que a gente se completa. Como é bom poder sentir a Deus. E Davi já diria, Senhor, não te afaste de mim, não afaste o teu espírito de mim, porque ele sabia que sem o espírito, sem a presença de Deus, ele morria. Mas será que nós conhecemos a presença de Deus? Será que nós sabemos o que é isso verdadeiramente? Será que nós sabemos onde que é esse lugar, onde depois da conversão a gente não quer mais viver em outro lugar, onde vale a pena morrer para os meus sonhos, para os meus desejos e viver intensamente isso? Será que a gente sabe chegar nesse lugar? Será que a gente consegue entender que realmente esse é o lugar prazeroso da vida? Tenho dúvida. Aqui sou eu com 6 anos, né, aquela foto de escola. Puxa, quem é aqui do ano de 1980 aqui vai lembrar, muita fotinho, né? A gente não tinha opção, tirava como dava, né? Não tinha como escolher aquelas que tinham. Mas nessa época, com 6 anos, foi muito engraçado, porque uma criança bem aparentável, pequenininha. E eu vou dizer para vocês, irmãos, essa é a hora que os violentadores mais chegam. Os abusadores chegam com violência nessa idade, seja menino, seja menina, de comum forma aqui, irmãos. Não pense você que não chega. E de que pessoas chegam na maior parte das vezes? Primos, parentes próximos e muitas das vezes até irmãos. Até diante dos nossos olhos. Peguei um jovem para aconselhamento, esses dias, um tempo atrás. Ele disse para mim, Robert, eu decido deixar minha namorada e viver a homossexualidade. Eu falei para ele, mano, tu tem certeza? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então vamos fazer um trato entre eu e você. Senta comigo 5 vezes para a gente conversar durante 5 semanas e eu vou direcionando você e você vai prestando conta para mim durante a sua semana. Ele falou, beleza. Durante 5 semanas ele veio e eu levantei algumas intercessoras e falei, vamos orar por ele. Ferozmente.
A gente começou a interceder e ele veio. Na terceira semana ele disse assim para mim: Robert, eu não quero mais deixar a minha namorada. Eu entendo que isso é uma ilusão. E aí, dentro desse aconselhamento, ele disse para mim a seguinte coisa. Falou: Robert, há 3 anos eu tenho relacionamento sexual com meu irmão todos os dias dentro de casa. Todos os dias. Ele estava em conflito de identidade. E o irmão dele não. E aqui é a maior realidade dos nossos dias. Homens que não tiveram problemas, né, enquanto a sua heterossexualidade, mas que adoram promiscuidade. Isso aqui é o clássico da atualidade. E é o clássico, no entanto, quando a gente vai falar com pessoas que vivem na homossexualidade, na transexualidade, que seja, para elas, o homem causa muita aversão, por quê? Porque a gente sabe o que eles fazem quando ninguém olha. A gente sabe nos escondidos o que passa na cabeça do homem, o que o homem é capaz de fazer. E o homem que eu estou dizendo aqui é pai de família, irmãos. Pai de família, com a aliança bonitinha dele, assim. E eu falo, vivi da prostituição há muitos anos, me prostituí no Brasil, na Europa. Conheço mais de 3 continentes vivendo da prostituição, irmãos. Os clientes só são homens casados. A minoria não é. Então, a fábrica de fingimento está dentro da heterossexualidade, só que a heterossexualidade ela é um manto de perfeição. Eu diria mais, a heterossexualidade encobre uma multidão de pecado. Jogou a capa ali, meu filho, você está escondidinho, passa batido, blindado, você passa por alguns, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sonda toda a terra. Não dá para fugir ali, não. Você pode se esconder por onde for, de quem for, suas atitudes, suas emoções, o que você faz, o seu não controle, o seu não domínio próprio, a sua incapacidade de dialogar. Você pode fazer tudo isso, mas os olhos do Senhor te sondam. Só que aí a gente olha para essa realidade onde as pessoas criam uma certa aversão. Então aqui dentro do ambiente familiar começou as violências. Só que para uma criança, ela não vai conseguir medir o que ela sente. Se o que ela está sentindo é bom, se o que ela está sentindo é ruim, se o que ela está sentindo, ela não tem esse parâmetro, porque ela está sendo forjada. E pense comigo, irmãos, por isso que eu digo que o desejo é pegar as nossas crianças, porque a formação cognitiva, ela passa da primeira infância, ela vai até a idade dos 7, 8 anos. Depois disso, a pessoa já não se forma mais, ela está formada ali cognitivamente. As primeiras impressões que ela teve até aquela idade, vai ser até dali em diante, ela vai replicar. Então, por que o intuito é pegar e marcar as crianças? Porque marcando as crianças, marcou o futuro. Mas só vai chegar nas crianças se a gente hoje deixar. Então, eu vou problematizar, apresentar uma solução e depois dar a responsabilidade para vocês de fazerem uma aliança. Então, essa aqui é o meu tripé de caminhada. Então, olhando aqui, ninguém dava nada. E agora, quando os homens começam a me violentar, qual é a mensagem que vem para a minha cabeça? Não tinha homem na minha história. Meu pai tinha saído de casa, meu irmão trabalhava, eu ficava com a minha avó, minha irmã, minha mãe, minhas primas, minhas professoras, as minhas amigas. E aí eu me questiono, cadê os homens nessa história? Primeiro, ou eles criavam uma barreira, porque eu não sei, o homem tem uma capacidade de querer criar uma barreira, ainda mais até com um filho delicado. Às vezes um filho delicado é diferente e esse homem olha para ele de forma até muitas das vezes involuntária, inconscientemente rejeita esse filho, e esse filho sente essa rejeição, não quer mais saber dessa relação, e isso acontece muito no ambiente cristão, mais ainda, e essa rejeição traz uma ferida tão profunda dentro dessa criança. Irmãos, homem delicado não quer dizer que ele não seja homem. Mas a sociedade, quando olhar para isso, Satanás vai criar uma forma de afirmar para essa pessoa que ela é aquilo que os outros dizem. Entendeu? Então a sociedade, em contrapartida, vai dizer para esse menino delicado que ele é viado. Você é viado. Você é viado. Você é viado. E a palavra dos outros tem um poder tão profundo de chegar e fazer com que uma mentira vire verdade em nós, que se nós não tivermos no momento propício pessoas capazes de quebrar essas estruturas malignas, irmãos, aquilo vai virar uma realidade na nossa vida. E o homem, ele veio para proteger, e aonde não tem essa proteção, tenha certeza, o ladrão chega.
O ladrão vai chegar. E o ladrão quer pegar as crianças aqui. Então aqui, quando eu falo com as pessoas, aqui era a minha história. Mas outros parentes meus próximos viviam a mesma coisa. Então eu, menino, joguei para um lugar. Mas eu conheço meninas aqui que jogaram para outra realidade. Então essa questão aqui, essa violência foi tão profunda, que para mim, eu olhei para esse homem agora e falo, não, todas as vezes que o homem me toca de forma voluntária, esse homem me toca porque me ama. Isso é amor, isso é carinho, isso é atenção. Irmãos, que fingimento, que loucura. Era simplesmente a busca de um pai que não tinha, que você jogou no outro. E hoje eu entendo aqui criar no outro aquilo que você não tem. Puxa, eu não tinha, vou buscar no outro. Qual que é a melhor forma de eu buscar no outro? Tendo o outro. E é muito engraçado que essa é a realidade da maior parte dos meninos que vivem a homossexualidade. É uma busca frenética por um pai. Só quer um pai. Eles não querem outra coisa, não. E o relacionamento com os homens foi muito ruim. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega nesse período. E é muito interessante que a minha irmã, nessa época, ela colocou para fora tudo isso, ela colocou no crack, foi usuária de crack, pesou 37 quilos. E eu chegava em casa, falava para ela, Jana, não faz isso. Eu com 7 anos, irmãos, que criança de 7 anos vai chegar para sua irmã e dizer não faz isso? Só que nessa hora, foi a hora que o diabo, muito astuto, ele fez eu ir para a casa de um amigo meu chamado Biratã. Puxa, o Biratã já morreu. Mas chegando na casa do Biratã, ele pegou uma fita cassete, colocou pornografia e fez eu enxergar pornografia. Que criança que tem a capacidade mental de ser exposta à pornografia, nenhuma delas vai causar um problema cognitivo nela muito profundo, porque são sensações que o corpo dela não é preparado para aquela idade. É só depois com o desenvolvimento. Mas ali ele mostrou, e o corpo sentiu o quê? Química. Então imagina pegar uma criança de 7 anos e você dar química para ela. Ela sentiu a química natural, ela vai querer o quê? Química de novo. Química de novo. Vai replicar um comportamento viciante. Aqui é o segredo na questão de pornografia. O corpo, quando se trata na questão da área da sexualidade, por isso que a Bíblia manda a gente fugir, porque você não vai controlar. Não tem controle, é químico. Você está pego, rodou, já era. O gatilho foi profundo. Por isso que lidar hoje com pornografia na igreja é uma responsabilidade urgente. Porque é pecado oculto, ninguém vê e está entranhado geral. Desde o mais velho até o mais novo. Até na criança de 5 anos. Como chegou lá? De que forma o inimigo conseguiu atingir a criança? Estava na Jocum, ministrando em Campinas no ano passado, e uma das mulheres que estavam ali, ela só lidava com questão de abuso sexual. E ela disse que o menino de 5 anos estava se masturbando o tempo todo, tocando no pênis, e o pênis ereto. Imagina, irmão, 5 anos. Então a mãe leva ele no médico, para o médico entender o que está acontecendo, para o médico, né, ter esse momento, para a psicóloga compreender, e aí a psicóloga diz para a mãe, mãe, seu filho foi exposto à pornografia. Irmãos, que tipo de responsabilidade nós temos de entregar para as crianças algo que leva elas para dentro de um mundo ou fantasioso ou muitas das vezes real? Então a gente a criança fica sozinha, Satanás vai marcar ela. A gente precisa proteger as crianças urgentemente. Urgentemente, irmãos. Nós precisamos, como igreja, hoje, se posicionar a favor das crianças, pensando nelas. Só que não parou por aí. Essa criança de 5 anos colocou a boca na vagina da sua irmãzinha de 1 ano. Pô, irmãos, tá pior do que a gente pensa. A gente fica só achando que está no básico, né? Está tão pior do que a gente pensa, que aí quando a gente pensa na questão dos gêneros e das multifacetas do gênero, a gente vai encontrar nos Estados Unidos pessoas que estão se mudando ao ponto de poder ser 600 pessoas em uma. E a gente vai se deparar com essa realidade claramente, a gente vai se deparar dentro das nossas igrejas. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi a palavra eu te amo foi numa profecia. Com 8 anos de idade, uma irmã chegou para mim e profetizou sobre a minha vida, dizendo que eu iria viver muitas coisas, mas Deus iria me trazer novamente e eu iria viver com Ele intensamente, porque Ele havia me escolhido e Ele me amava. Ela profetizou isso, eu tinha de 7 para 8 anos.
Essa palavra, com a graça de Deus, se cumpriu na íntegra. Mas, irmãos, foi a primeira vez que eu tive um eu te amo. Nunca tinha ouvido. Marcou a minha existência. Foi o primeiro. Fui ouvir depois de adulto, né? Mas ali, como criança... E a gente disse que as crianças não têm reserva de amor, nem de emoção. Então, você precisa suprir isso nela constantemente. Senta aqui, te amo, né? E falar, o homem é meio brutão, né? Mas chega ali, eu te amo... Dê um eu te amo do seu jeito. Não precisa camuflar quem você é. Seja você, mas seja verdadeiro. Não precisa de muito. Seja quem você é, mas que você seja verdadeiro, você seja real. Seja transparente, irmão. Joga na real. Isso faz toda a diferença. E aí a minha irmã e o meu irmão foram para o crack. Nessa época eu fiquei na igreja. Então, depois que eu ouvi essa profecia do eu te amo, eu fiquei na igreja dos meus 8 anos até os 15 anos de idade. Então eu ficava dentro daquele ambiente e era engraçado, porque quando meu cabelo ia começar a crescer, o pastor Edivaldo sempre chegava e falava: Robert, vamos cortar seu cabelo? Eu falava: por quê, pastor? Ele falou: você fica muito delicado com esse cabelo. Então eu falava: tá bom, pastor, vamos lá cortar. Porque era engraçado, porque era um certo tipo de referência que eu não via, certo tipo de cuidado que não tinha. Então quando ele chegava e fazia isso, eu deixava. Mas enquanto o pastor Edivaldo fazia isso, ele tentava chegar próximo, no outro ambiente as pessoas começaram a me tratar no feminino muito profundamente. Então na casa dos meus avós eu era Linda Inês. Isso aqui eu estou falando dos 8 até os 15. Então dentro desse ambiente que eu passei dentro da igreja, foi o mesmo ambiente que foi construído de forma espiritual uma falsa identidade na minha cabeça. Naquela primeira vez que eu vi a pornografia... Quando eu vi o homem subjugando a mulher, e todas as vezes que eu pensava que o homem fazia aquilo com uma mulher porque era amor, então eu trouxe na minha cabeça que ser mulher era bom. Ser homem não era bom. Ser homem era ruim. Então ser mulher era bom porque os homens tratavam as mulheres bem. E eles só sabiam me xingar, me maltratar, ou eles só sabiam tocar no meu corpo infantil. Então eu criei essa barreira, agora eu vou criar uma identificação. E aqui acontece com a menina violentada. Então a menina, ela é violentada na sua sexualidade, alguém toca nela de forma indevida, e agora normalmente quem toca são os homens, agora ela cria uma aversão pelo homem. Eu não quero saber do homem porque ele é um violentador. E aqui é um ambiente favorável para a gente construir mulheres lésbicas. Porque a mulher não vai violentar ela, a mulher vai tocar nela de outra forma. E aqui ela criou essa barreira. Então, irmãos, isso aqui é muito real. Eu dizer para vocês que isso aqui é toda a realidade da coisa, não. Eu acredito que está na queda, a partir da queda tudo é deteriorado, todo mundo está podre, todo mundo precisa nascer de novo, todo mundo é obra morta. E aqui, se a gente pensar que no mundo existe só 2 tipos de pessoas, os vivos e os mortos, aqui minimiza a gente chamar as pessoas pelo pecado delas. Minimiza. A gente para de olhar as pessoas pelo pecado dela, que o pecado dela não é a identidade de quem ela é, tira isso da cabeça, mas a gente olha para o cara está morto, precisa de reviver, precisa viver, precisa de ser vivificado. Então os nossos olhos mudam. Então a gente para de olhar, o cara é gay, não, o cara está morto, ele precisa viver. Você precisou viver, eu precisei viver, nós precisamos viver. Se nós necessitávamos desse sopro, os outros necessitam. Então aqui a gente já olha com outro parâmetro, né? Pô, o cara está morto, que Deus chegue ali e faça com que ele viva. Então, dentro desse percurso todo, agora o meu irmão rouba o traficante. Irmão, vocês estão ligados que roubar o traficante é moiado. Pegar a droga do traficante. Minha irmã tinha roubado 100 pedras de crack. Deus foi bom e deu livramento para ela. Mas para o meu irmão, não deu não, irmãos. Os caras veio na dele. Só que minha irmã, nessa época, ela estava dentro de um bar. E quando ela está dentro do bar, o Espírito Santo vai ali, do lado dela, noiada de crack, e abre os olhos dela. Como num passe de mágica, sabe? Nessa hora ela olha para o corpo dela e ela se enxerga. Fala: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo comigo? E vai lá para casa. Chega em casa, a minha avó era católica e tinha uma imagem de Jesus assim. E ela olha para aquele Jesus, e é muito engraçado, né? Deus é terrível. Ela olha para aquele Jesus e fala para ele: Jesus, se você é real, muda a minha história. Se você existe mesmo, me muda, eu estou aqui. Eu não quero mais viver isso. Com 3 dias, bateram na porta de casa 3 jovens, convidando a minha irmã para vir para o Desafio ao Jovem do Vale. Vocês já ouviram falar? Já?
Minha irmã veio para o Desafio ao Jovem do Vale. Chegando na porta, minha mãe não tinha condição nenhuma de sustentar a minha irmã ali. E a minha irmã falou para minha mãe: mãe, eu quero muito ir, mãe, eu sei que vai mudar a minha história, o Desafio ao Jovem do Vale, vai mudar, mãe. E aí a minha irmã chegou, minha mãe falou assim: tá bom, vamos lá conversar com as irmãs, com as obreiras. Conversaram, falou: a gente pode trazer cesta básica? E aí as irmãs, com o coração quebrantado, falou: sim, pode. E agora a minha família começou a levar a cesta básica para sustentar a minha irmã lá. E a Jana chegou na porta do Desafio ao Jovem do Vale, fumou 2 cigarros e jogou. Quando ela jogou, ela não achou que iria se libertar do cigarro, porque ela fumava desde os 7 anos de idade. Quando ela chegou na porta, que ela jogou, ela pisou dali para dentro, ela teve libertação instantânea. Foi imediato, não teve sufoco nem sacrifício, papai ali imediatamente. E ela passou 6 meses. 6 meses a Janaína saiu de lá regenerada, uma nova mulher. E agora ela vivendo dentro desse período agora de regeneração, ela está dentro de casa com a minha mãe. E o meu irmão roubou o traficante, então agora as duas estão decidindo, nós precisávamos mudar de bairro. A gente morava num bairro de Mogi, precisávamos ir para outro. E a minha irmã falou para minha mãe: mãe, vamos mudar no sábado, em vez de mudar na segunda-feira, feriado. E minha mãe: não, filha, vamos mudar na segunda, porque no sábado eu tenho algumas coisas para fazer. E a minha irmã: não, mãe, vamos mudar no sábado. E graciosamente mudamos no sábado. Quando foi no domingo de tarde, a dona da casa foi procurar, no bairro onde a gente tinha mudado, para encontrar alguém que estava de mudança. E encontrou a nossa casa e ela disse para minha mãe: dona Beth, nessa madrugada invadiram a casa, quebraram todas as portas e as janelas. Os traficantes iam pegar a casa naquele dia. Deus tirou todo mundo junto. Um propósito divino ali de entrar naquela família. Irmãos, nós somos os improváveis. Não tinha jeito ali. Então, na nossa família, tanto na parte de mãe como de pai, Deus quebrou a história com a gente. Porque o resto ninguém clamou por Deus. Ninguém buscou a Deus. Não teve ninguém nas gerações inteiras. A geração inteira, ninguém conheceu a Deus. Mas quando chegou na minha geração, na nossa geração, Deus mudou a história. A nossa geração, Deus pôs um ponto final nesse reino de destruição e de morte. E ali a gente mudou. Só que para o meu irmão ficou favorável, para todo mundo ficou favorável, irmãos, mas para mim não foi favorável. E aqui foi quando eu fui morar na Vila da Prata. E chegando na Vila da Prata, eu ia para a igreja sempre, mas lá não tinha. E uma amiga minha da escola falou para mim: Robert, está abrindo uma nova igreja aqui perto de casa. Vamos lá participar. Eu falei: sério? Ela falou: sério, tem algumas coisas para fazer, vamos lá ajudar a arrumar a igreja. Eu falei: eu vou. E aí eu fui junto com a Adriana, e ali eu conheci a Igreja Presbiteriana da Graça. A pastora Marinês e o Alexandre foram os meus líderes de jovem. Ali com 11 anos de idade, eu fui ser cuidado por eles. E foi muito engraçado, porque agora eu volto, aquela angústia que eu tinha dentro do coração, eu joguei ela toda dentro da igreja. Eu ficava na igreja, junto com os irmãos, gostava de participar, mas no primeiro dia de aula, nesse lugar, quando eu cheguei na escola, entre 150 crianças, eles gritaram: é gay. Puxa, irmãos, que horror. Eu nem sabia quem eu era criança, que violência. Mas adolescente é filho das trevas também. Ele é filho de Satanás também, muitas das vezes. Ele é usado de forma maligna, porque adolescente, raça da língua felina, né? Não tem vez com eles não passam boi, não. E ali eles me humilharam no primeiro dia de aula. Irmão, 6º ano, quem já assistiu aqui o Diário de um Banana? Alguém já assistiu? Vocês assistiram? Irmão, 6º ano, cheguei eu. Puxa, virei a Gina da escola. Puxa, irmãos, eu fiquei durante 3 anos com aquilo na cabeça, todos os dias. Só que Deus foi tão gracioso comigo, que eu não tinha para quem falar. Com quem que eu ia falar dos meus sofrimentos? Estava doendo. Doía, os outros estavam me maltratando. Por que estavam me humilhando? Poxa, não merecia aquilo, era uma criança, era um adolescente. E aí eu não tinha com quem falar. Deus colocou em mim o gosto pelo esporte. Então eu praticava muito esporte, e era ali que eu colocava para fora tudo aquilo que eu sentia. Se fosse outra criança mais introspectiva, irmãos, eu era um forte candidato ao suicídio, fortíssimo.
Porque aonde eu chegava tinha exclusão. Aonde eu chegava tinha rejeição. Aonde eu chegava ninguém queria estar perto de mim, irmãos. E foi muito engraçado, né? Porque depois, quando a vida mudou, já chegamos lá. E aí eu cheguei para os líderes de jovem e falei para eles. Falei, puxa, eu acho que eu tenho problema na sexualidade. E eles ficaram no meu pé, né? Ficaram junto comigo ali, tentaram lidar com isso da melhor forma possível. Mas eu gradativamente fui sendo exposto a pessoas que viviam essa realidade. E uma das pessoas que mais me influenciou, de certa forma, foi um personagem da Malhação. Quando eu olhei ele vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo, eu falei, sou igual a ele. Agora eu encontrei alguém que parece comigo. E aí eu fui para a casa dos meus avós e a minha tia tinha um amigo. E aí, quando ela me levou nesse amigo falou para mim, você é gay. Eu falei, não sei o que eu sou. Ele falou, você é igual a mim. Vai em tal lugar, tal dia, que chegando lá tem pessoas que vivem igual a você. Irmãos, mas por que essa separação de classe, quando na realidade somos todos humanos? Puxa, se a igreja entendesse isso, irmãos, que somos todos iguais e somos todos a imagem e semelhança de Deus, a gente trataria as pessoas de forma diferente. Ainda que o outro pecado deteriorou ele, irmãos, mas não é dito que ainda não continua lá no fundo alguma semelhança com Deus. Se a gente entendesse isso, seria tudo mais simples. Mas naquela época, né, nos anos de 1999, no ano de 2000, 2001, isso não era tão simples assim. E aí quando ele disse para mim que tinha um lugar onde as pessoas viviam essa realidade, eu falei, eu vou lá. E é engraçado, primeiro dia que eu cheguei na balada, sexta-feira, não entrei na balada, eu tinha 15 para 16 anos, não deixaram eu entrar. E passou um cara na balada, eu olhei para ele super bonito na porta, chegou, a gente conversou, bateu aquele papo, tudo. E aí ele chegou para mim e perguntou, tu é crente? Eu falei assim, por que você está perguntando isso? Ele falou, porque está escrito na sua camiseta, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho... Irmãos, eu estava com a camiseta da igreja. Eu só vivia na igreja, irmãos. Eu não sabia falar de outra coisa. Eu não sabia viver outra coisa. Eu passei a minha fase de criança dentro da igreja. Mas eu só vivi dentro da igreja, irmãos. Eu não era a igreja. Não tinha dentro do meu coração nascido ainda. Eu não tinha nascido de novo. Mas eu amava a Deus. Sempre amei a Deus. Amei a Deus assim freneticamente, até nos meus anos de frenesi, até nos meus anos de loucura eu amei a Deus. Por incrível que pareça, né? A gente pensa que não. Mas o filho pródigo, aquele que sai da casa, tenha certeza, ele sempre vai lembrar do pai. Talvez ele não lembre da casa, porque na casa sempre tem um irmão chato. Chato, sempre tem. E aqui, então, sempre tem um monte. Mas o pai, ele sempre lembra, né? Mas chega lá, ele sabe lidar, talvez, muitas das vezes com esse irmão chato. Irmãos, depois desse dia, foi uma sexta-feira, aí eu não pude entrar, mas foi a primeira vez que eu fiquei afetivamente com alguém. Até então, não tinha tido nenhum relacionamento afetivo, né? Toque, abraço, beijo, corpo, não tinha isso. Era só relacionamento, toque sensual. Não tinha nunca nada acontecido, mas ali aconteceu e ali despertou, ali a homoafetividade foi despertada ali, porque até então não tinha homoafetividade, porque eu não tinha desenvolvido afeto nenhum por ninguém, só tinha a questão da homoeroticidade, né? Só tinha a questão do corpo. E ali, na sexta eu não entrei, mas no domingo era matinê. Deixei de ir pro culto, falei pra mãe, tô indo pra igreja. E fui pra lá. Quando eu entrei dentro daquele lugar, eu falei, achei o paraíso. Esse é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque as pessoas se compreendiam, as pessoas se respeitavam, as pessoas se queriam bem, as pessoas tratavam umas às outras bem. Irmãos, foi algo atípico, porque até então, até mesmo dentro da igreja, eu era meio que privado de tantas coisas, e tinha uma coisa que, eu queria muito na época, né? Eu não deixavam, nunca deixaram nem eu cantar no louvor. Isso me marcou muito, eu era crente, irmãos. Eu servia a Deus, mas não deixavam. Eu não podia, mas os outros podiam. Podiam mesmo. E tinha até pessoas ali que tinham uma vida sexualmente ativa e não eram casados, mas eram heterossexuais, eles podiam. Não, com eles não tinham problema. Mas comigo, que só tinha uma dúvida, uma confusão, porque a gente entende que é uma confusão, e essa confusão pode ser reorientada.
ela precisa de pessoas que façam isso, mas ali foi feito de outra forma, né? Então, quando eu cheguei nesse lugar, deixei a igreja e a partir daí eu fui vivendo outras realidades. Então, eu fui conhecendo pessoas que viviam a transexualidade e apresentaram para mim tudo que eu queria. Era ter dinheiro, beleza e sexo. E aqui eu estou em Paris, na Disneylândia, aqui eu estou em São Paulo. Aqui é uma foto que eu fiz num book fotográfico. Aqui também. E aqui é o último estágio, foi logo próximo da minha conversão aí, essa época. Então, a partir daquele momento, eu decidi abrir mão de Deus. Falo, agora eu abro mão de Deus, eu não quero mais viver isso, eu vou viver aquilo que o meu coração deseja, a minha realidade agora vai ser a satisfazer os desejos do meu coração de forma intensa. Então, a melhor forma para ter tudo que eu queria, o diabo automaticamente me deu, foi o quê? Foi, eu vou mudar você. E uma travesti chegou para mim e falou assim, vem para minha casa que eu faço você ser uma mestiça linda. Falei, você consegue isso mesmo? Ela falou, eu consigo. Irmãos, 16 anos, eu peguei a mochila, saí da casa da minha mãe e fui embora. Sem nem me preocupar, nem com nada, nem com ninguém, nem com nenhuma realidade, com nada. Eu fui, saí de casa ali, e ali ela pegou a minha vida para fazer o protótipo dela. E a primeira coisa que o diabo me marcou, nessa época, que eu acho que é uma das coisas que eu mais me arrependo amargamente, foi quando ela colocou o silicone industrial no meu corpo. Então imagina só, que pega uma criança de 16 anos e eu vou colocar um tumor dentro de você. Eu vou colocar um produto dentro de você que ele mistura com todo o seu corpo, e só que esse produto, ele tem data de validade e ele não sai. Eu ponho, ele não sai e ele tem data de validade. Loucura, irmãos. Loucura. Mas ali não tinha essa. Aí eu perguntei uma vez para as meninas, né? Falei assim para ela, Sheila, mas isso aqui sai? Ela fala, sai, fica tranquila que sai. Irmãos, que sai nada. Eu conheço gente defeituosa, gente que morreu, gente que ainda depois de velho está tendo problema, e gente que vai morrer por conta disso. Mas ali era a falta de informação da época, não dava, então a gente precisava mudar rápido, e a melhor forma de mudar era isso. Então ela usou essa oportunidade para fazer isso. E agora a Sheila me deu uma rua para me prostituir, uma casa para dormir, e todas as estéticas que eu precisava para mudar. Então eu fui fazendo isso de forma tão natural, tão rápida, que com 17 anos eu já tinha mudado tudo. 17 anos eu já tinha feito prótese de silicone e já estava vivendo uma identidade feminina há muitos anos, né? Aproximadamente 1 ano ali. Então, 17 anos eu vivi isso, depois com 18 anos foi quando eu fui embora do Brasil, fui morar na Europa com 18. Então, tudo foi num estalar de dedo. E aqui na época dos 17 anos, quando eu comecei a fazer toda a mudança, irmãos, imagina que o salário mínimo era R$298. Vocês lembram aí dessa época? Vocês lembram, né? Eu fazia um salário mínimo por dia. Por dia. Rapidinho. Sem problema nenhum. Tranquilo. Algumas horas. Então, imagina o nível que o dinheiro entrou no coração. Porque eu era de família pobre. Então, agora eu tenho condição de fazer o que eu quiser. Comer o que quiser. Colocar o que eu... E a minha comparação nunca foi com outras pessoas. A gente, entre nós, as amigas, a gente olhava e falava assim, amiga, que menina de 18 anos que vive a nossa vida? Quem que na nossa idade, qual é a menina que vive o que a gente vive? Nenhuma. Então era essa a nossa comparação, era com elas. Porque a gente tinha essa rivalidade interior, né? Então, irmãos, três coisas profundas de se livrar. O narcisismo é dificílimo, o amor ao dinheiro também é algo dificílimo, e a dependência sexual também é muito difícil. Então, quando você consegue escapar de um deles, já é uma maravilha. Mas quando a graça de Deus atinge esses 3 lugares, assim, irmãos, há uma superabundância de graça, assim, porque são lugares, pilares muito difíceis. E o dinheiro, então, era mais difícil ainda, porque o que eu ia fazer sem dinheiro? Você, homem, já se viu sem dinheiro? Agora imagina eu, dentro de um corpo de mulher, dentro de mim um homem. Andréa Vargas estava perguntando para mim, eu estava com ela no Avalanche, e ela perguntou assim, falou, Robert, me responde uma coisa. Algum momento na sua vida você se sentiu mulher verdadeiramente?
E aí eu parei para pensar, falei, puxa, Andréia, eu posso te dar uma resposta superficial aqui. Eu posso dizer que sim, socialmente eu vivi como tal, mas agora se eu olhar para dentro do meu comportamento e quem eu era e dizer que aquilo era comportamento de mulher, eu vou estar mentindo, porque eu não acredito que ninguém vai viver um comportamento diferente do seu sexo biológico. Ninguém. Pode ter capa de mulher, mas as atitudes não serão a atitude de mulher, porque é completamente o oposto, são dois mundos opostos. Então esse é a minha posição quanto à transexualidade. Ainda que a mulher, como Tammy Gretchen, tenha mudado e hoje se sente um homem, dentro dela, ela não vai conseguir ser, porque é algo definido a partir da sua biologia e do Criador. Não vai conseguir, pode tentar, chegar até próximo, mas ser igual não vai dar. Então, não dá. Mas eu disse para a Andréia que ali eu fui sincero e disse, não, Andréia. E ela disse para mim, Robert, durante toda a sua vida, suas atitudes eram de homem, ainda que você estava num corpo de mulher. Eu falei, puxa, Andréia. Falou, uma mulher não seria tão impetuoso como você foi. Você não olhou, não pensou, foi direto, tinha um projeto, tinha um ideal, tinha onde chegar, tinha um traçado, tinha uma vida inteira traçada. E, irmãos, era muito real, porque todos os anos eu tracei meta. Então, esse ano é meta tal, esse ano é meta tal, esse ano é meta tal. Então, eu tracei todas elas, até que no ano de 2010 eu tracei a meta da mudança do sexo, porque não tinha outra coisa para eu fazer ali. Já era uma mulher, já me relacionava com a sociedade como tal e com as pessoas assim. Então, eu assisti um outro programa agora. Então, os programas de televisão aqui na minha vida foram muito marcantes. Eu assisti My Secret Self, crianças de 2 anos de idade, que são transgêneros. Imagina você chegar um menino de 2 anos, você que é pai, e o seu filho é depressivo, infeliz, triste. E quando você procura saber por que o seu filho vive isso, o seu filho chega para você, para a psicóloga, para o psiquiatra e diz, pai, eu não sou um menino. Pai, eu não sou menino. Não coloca roupa de menino em mim. Imagina só. Você como pai, vendo seu filho infeliz, porque se vê de forma diferente. Então, no campo do sentimento aqui, faz você ficar meio pensativo. Mas, no campo do lógico, a gente precisa entender que ele não tem idade suficiente para decidir por si. Se ele não tem idade suficiente para decidir por si, quem decide por ele somos nós. E precisamos o conduzir até o máximo que a gente puder, que seja numa neutralidade aqui. Você pode ensinar ele o que ele é. Mas se tiver isso dentro do coração dele e ele for marcado, infelizmente, por conta do pecado original, irmãos, não é na surra. E aqui tem um pastor muito conhecido no Brasil, chamado Wilson Port. E os crentes disseram para ele que o filho dele, que era autista, era endemoniado. Que era demônio, o demônio precisava sair na pancada, porque não saía na oração. E ele agrediu o filho dele durante muitos anos. Aí depois ele escreveu Depressão e Graça, que foi o momento que ele se arrependeu, porque ele entendeu que o filho dele era só autista. Então talvez nas nossas atitudes agimos errado diante dessa circunstância. A gente precisa mostrar o que é, mas a gente precisa entender que cada pessoa vai passar o seu processo, e é inevitável. Somos indivíduos individuais e vamos passar os nossos processos, cada um o seu. Mas nessa época, eu olhando para esse programa, o programa fez o quê? Fez com que eu entendesse o que ninguém me explicava, que eu era transexual, que eu não era travesti, que eu não era gay, que eu não era nada disso. Eu era transexual, tinha distúrbio de identidade de gênero. Dizendo de forma científica ou dizendo de forma teórica, é a incompatibilidade da mente com o corpo. Minha cabeça funcionava de um jeito, então minha cabeça se via como mulher, mas o meu corpo era de homem e eu abominava o meu corpo. E eu odiava o meu pênis mais ainda. Odiava ele, se eu pudesse eu passava o facão nele. E eu passei o facão nele, né, mas vamos pensar assim, né? Passei, não, mas não literalmente sim, né, mas literalmente. Eu odiava ele, irmãos, e eu tinha tanta raiva, porque aquilo ali era a única coisa que me fazia ser homem ainda. Mas a minha maior raiva era, porque era a única coisa que os homens viam de homem ainda em mim. Então eu criei uma ideia inteira
para poder ter os homens que eu queria e humilhar os homens que me rejeitaram. Então agora eu pego os homens, vou subjugar eles à minha beleza, vou arrancar deles o que eles têm, e agora eu vou humilhar eles pelo tanto que eles me humilharam nessa vida. Então, inconscientemente, eu estava agindo dessa forma, sem pensar. Então eu trazia eles a humilhação, que era dizer, eu sou uma mulher bonita, e você é obrigado a pagar para estar com uma mulher bonita, se você quiser. Então, me dê o seu dinheiro, me dê o seu tempo, só que eu não queria a família dele. Então eu tive homens que me sustentaram de várias formas, mas quando ele queria romper com a família para ficar comigo, eu falava, na família não. Não vou tocar na sua família, porque não é justo que eu faça isso. E era muito engraçado também uma frase que eu sempre dizia. Então o homem pegava para sair comigo, eu aprontava com ele, eu fazia chantagem muitas das vezes, eu extorquia ele, e quando ele perguntava para mim, por que você está fazendo isso? Eu dizia, porque eu sou a consequência do seu pecado. Sou eu. Era muito engraçado. Que maldade, né? Só que, irmãos, nesse período de construção do meu eu, de quem eu queria ser, Deus traçou um momento de me encontrar. E aqui, eu tinha minha irmã, 12 anos em oração incessante, guerreando a favor daquele corpo moribundo que estava exposto para o mundo fazia 12 anos. Ela estava ali, muito gentil, irmão? Thank you. Ela estava lutando ali, e as igrejas se levantaram. Então aqui, minha mãe, minha irmã e as igrejas começaram a se levantar em oração. Então eu lembro que minha mãe, na simplicidade dela, ia com a fotinho minha, levava nas igrejas, olha pelo meu filho, está lá na Europa, olha para o meu filho, minha irmã, ora pelo meu irmão. E era engraçado que eu e a minha irmã, a gente se relacionou muitíssimo. Então a gente era unha e carne, mas a minha irmã nunca falou de Jesus para mim. E aí você se pergunta, por que ela nunca falou? Fala, irmãos, não precisa, o desviado já sabe. A gente perde tempo onde é desnecessário, porque a gente é burro. Já sabe, irmãos. Deixa Deus fazer a obra dele, você faz a sua. Lute numa outra região. Busque isso em outro lugar. Ganhe isso em outro lugar. Pegue isso no campo de batalha diferenciado. Traga à existência aquilo que não existe. Traga a conversão onde não há. A palavra não vai chegar e fazer o seu objetivo total ali. Vai criar aversão muitas das vezes. Mas agora orar no coração de Deus, se arrepender pelo pecado do outro, irmãos, isso aqui é só para valente. Se arrepender do pecado dos outros aqui é para Moisés. Quando Deus está querendo destruir o povo, ele se coloca como intercessor. Então mata eu. Se coloca nesse lugar. Deus, mata eu. Mas não mata essa pessoa que não te conhece. E a minha irmã fazia isso constantemente. E ela fala para mim, filho, tinha vezes que eu estava em casa e o Espírito Santo me levantava 4 horas da manhã, filho. E ele me jogava no chão, eu chorava tanto pela sua vida, pedia tanto para Deus mudar o seu coração. Hoje ela diz, mas os irmãos da igreja vinham com a Bíblia assim, ó, jogava em cima da mesa da casa dela, ó, pá. Você vai ser condenada junto com ele. Suas filhas vão virar lésbica. Romanos 1 se aplica a você, porque você é a favor dos que tais práticas praticam. E a minha irmã dentro do coração dela, não sou a favor, eu amo meu irmão. Não sou a favor, eu amo ele. E ali dentro do coração ela falou assim, eu vou ter o meu milagre de volta. Eu vou ter, irmãos, e lutou. Então quando eu penso para essa mulher do texto, eu penso para essa mulher lutando essa realidade. E eu vi a minha irmã lutar isso. Então, para ela é um privilégio muito grande. Só que no ano de 2011, eu estava no Brasil, voltei para a Europa e eu ia casar. Tinha um namorado, estava tudo pronto, passaporte de mulher já estava na minha mão. E eu falei com ela, Jana, ela era minha procuradora, fazia todas as coisas para mim. Falei para ela, filha, tem alguma coisa acontecendo, porque eu já faz tempo que eu pedi o documento, não chega, tem algum impedimento acontecendo aqui para eu casar.
Aí foi a primeira vez em 12 anos que ela disse assim: filho, vou te dizer uma coisa. Eu falei: o quê? Ela falou: o Espírito Santo manda eu te dizer que essa é a sua última viagem para a Europa. Tá doida? 27 anos, minha última viagem, eu tinha muita coisa para viver ainda, ia casar ali. O máximo que eu podia fazer era viver na Austrália, na Suíça, não ia querer mais viver em Roma como eu vivia. Só que ali foi, ela falou isso em setembro. Meu casamento era em dezembro. Na semana do casamento, eu e o Cláudio, a gente teve uma briga e o casamento não aconteceu. Rolou. Ficou na dele, eu na minha, e eu fiquei muito triste, e eu marquei uma viagem para o dia 1º de janeiro. Só que quando deu meia-noite de 2012 para 2013, a voz de Deus chegou do meu lado e falou para mim assim: esse é seu último ano de vida, você vai descer a sepultura esse ano. Irmão, irmã, aquela voz aterroriza. Na hora eu não sabia, e eu digo para as pessoas, eu ouvi uma voz. Só uma voz que trouxe uma realidade. O dia da brincadeira acabou. Está se findando o dia de viver do jeito que você deseja, do jeito que você quiser. Chegou o dia de prestar conta. Irmãos, que terror é. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Ui! Irmão, como é difícil se deparar com a santidade de Deus e a gente continuar o mesmo. Como é difícil. Beleza. Não casei, fiz uma viagem, fui para uma outra cidade, fiquei durante um tempo e agora, nessa cidade, foi a primeira vez que eu fui violentado. Boa Noite Cinderela, violência sexual. Foi a primeira vez que eu tive um coma alcoólico, nunca tinha tido na vida, bebia sempre, mas foi a primeira vez que aconteceu. E aí eu cheguei para um amigo meu, Renê, falei: Renê, chega aí, mano. Falei: Renê, mora comigo, casa comigo, me dá o passaporte italiano, que eu pago para você 7.000 euros, e eu sustento você durante o tempo que você morar comigo, você mora comigo o tempo que você quiser. Eu vou cuidar de você, você não tem despesa com água, luz, casa, comida, nada, você mora de graça, tudo eu banco. Ele topou. Então a gente preparou o casamento e aí eu fui para a minha última viagem, que é a cidade de Catânia, na Sicília. Estou lá em Catânia, passei um tempo, beleza, casamento pronto, estava chegando próximo. Eu falei: Renê, estou aqui em Catânia, posso ficar mais um tempo ou vou para casa? Ele falou: vem embora para casa, que daí a gente fica aqui e a gente casa, depois você volta. Eu falei: então tudo bem. Fiquei em Catânia, conheci uma pessoa que me chamou para ir embora para o México, e aí eu pensei: pô, eu estou aqui com o certo na mão e o duvidoso do outro lado. O homem racional pensou no quê? No certo. Que mulher não ia pensar no sentimento ali, irmãos? Ela jogava tudo para o alto naquela hora e ia viver o que o coração dela queria que ela vivesse, o sentimento dela, as emoções dela. Eu olhei para a emoção e falei: entre a emoção e o certo, eu vou ficar com o certo. Fui embora. Essa atitude completamente masculina. Não tem nada de feminino aí. Cheguei em Roma. Estou em casa, chegou na quinta-feira, eu casava no sábado, quinta-feira um cliente chegou em casa e falou para mim: eu quero ficar com você a noite inteira, vou dar para você 1.600 euros, eu sei quem você é. Eu trabalhava no meio de um monte de garota de programa do mundo inteiro, e eu brasileira, no meio dessas mulheres todas. E ele falou para mim: eu sei quem você é. Porque na época, antes de ser mulher e ter feito a cirurgia, como travesti, eu descobri que o marketing funcionava e eu precisava impulsionar quem eu era. E para eu impulsionar, todo lugar que tinha fotos e vídeos, hards, eu fiz tudo para o mundo todo. Então, no Google, vê uma mundaréu de podridão que eu fiz. Coisas assim aterrorizantes. E esse homem olhou para mim e falou: você é fulano de tal. Eu falei assim: essa pessoa sou eu mesmo. Foi muito de Deus. Não, me entendam, vocês vão entender. Foi muito de Deus. Porque ele não veio enganado, ele veio certeiro. Ali o tiro foi para matar mesmo. E ele veio e trouxe um tanto de entorpecente. Irmãos, eu usava entorpecente durante a vida inteira. Aquilo ali para mim era fichinha, era brincadeira, não tinha nem nada que me assustasse ali. Só que eu não queria curtir com ele a vibe. Não estava afim. Porque no outro dia eu tinha cabelo, um monte de coisa para fazer, né? Casamento, aquela coisa toda. Depois de 2 horas que esse cara estava usando droga sozinho, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com o pó dele. Vou cheirar tudo,
rápido, bastante, boto ele para fora, já peguei o dinheiro, fico de boa, faço minhas coisas, tomo remédio para dormir, deito e durmo. Só que, irmãos, depois de 2 horas que eu estava cheirando com ele o pó, eu deitei na cama. Nessa hora que eu deitei na cama, eu tive um princípio de overdose. Claro, cheirei um monte. E naquela hora, meu corpo travou, os olhos pararam de piscar, o coração bateu fortíssimo e a respiração murchou. E eu falei, estou passando mal. Dentro de mim, eu comecei a falar, eu mesmo comigo, estou passando mal, estou acontecendo alguma coisa. E o cliente pegou a droga toda, jogou no vaso, deu descarga. Depois que ele deu descarga, ele voltou me chamando para acordar e eu não me mexia. Foi ali naquela hora que eu estava dentro daquela angústia no coração, falei, o que está acontecendo comigo? Vou morrer. Quando eu falei, eu vou morrer, a voz de Deus da virada do ano chegou e falou para mim, chegou o dia, é hoje. Puxa, irmãos, chegou a hora da prestação de conta. E naquela hora, quando Deus falou para mim, chegou a hora, é hoje, eu falei, Deus, não deixa eu morrer, me dá uma oportunidade. Quando eu disse isso, meu corpo ficou em pé na cama. E naquela hora que ficou em pé, a voz de Deus entrou dentro de mim e começou a falar comigo. Sou eu, Deus, que fala com você. Se você morrer vestido de mulher, você vai para o inferno. Eu não fiz você uma mulher, eu fiz você um homem. Seu nome é Robert. Seu nome é Diego. Volta para sua casa, volta para sua família. Você é arrogante, você é prepotente, você é orgulhoso. Essa é a última oportunidade que eu te dou. Vai se humilhar e passa pela porta estreita. Irmão do céu. Quando eu ouço aquela voz falando comigo, é como se eu saísse do tempo. Eu estou fora do tempo. Então, ali foram segundos. Para mim, foram dias. Estava numa outra vibe, outra coisa, inexplicável. Só que ao mesmo tempo que Deus falava dentro de mim, eu tinha certeza. Deus ia dizer que não me queria mais. O tempo todo eu fiquei com aquela sensação de rejeição. Vou ser rejeitado. Deus vai me rejeitar agora. Ele não quer eu. Ele não vai me querer. Deus vai me condenar. E ali eu entendi que Deus me ofereceu a sua graça. Me ofereceu a sua liberdade. Me ofereceu o seu perdão naquele dia. Mas, entretanto, todavia, eu tinha que tomar uma decisão ali entre a humilhação e o casamento. Falei, puxa, e agora? Eu me humilho ou eu caso? Eu caso ou eu me humilho? Quando chegou na sexta-feira, eu falei para o Renê, não sei. Chegou no sábado de manhã, o dia do casamento, um pouco antes do casamento, falei, Renê, quer saber de uma coisa? Não caso com você. Não casei. E aí eu fui, abri o computador, fui procurar a passagem. Irmãos, a passagem estava caríssima, eu deixei o aluguel pago para o Renê. Fiquei com 800 euros na mão e tinha grana no Brasil, mas o dinheiro não chegaria rápido na Itália. Depois que eu fui e falei para o Renê que eu ia embora, eu olhei a passagem estava 2.700 euros. A passagem mais barata estava 1.680 euros e eu tinha 800 euros na mão. Irmãos, eu ia embora até de jegue, se desse. Até nadando, talvez. Mas eu sabia que não dava. E aí eu deitei e dormi. Foi muito engraçado. Eu deitei na cama, dormi e eu dormi ouvindo. Campeão, vencedor, Deus dá asa. Irmão, eu ouvi tudo que vocês possam imaginar. Coisa que eu não ouviria hoje, né, irmão? A gente pensa assim, mas... uma coisa que eu não ouviria hoje. Nunca, irmão. Olhando assim, falando, que isso? Mas ali, na hora, aquilo ali, eu ouvi, Deus falou ao meu coração, me pôs paz, deitei, dormi, cochilei um pouco, né? Precisava daquilo. Depois de 2 horas eu acordei e o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, ó, abre o computador. Peguei meu computadorzinho, abri ele, e na hora que eu cheguei no site, no mesmo lugar que eu tinha olhado a passagem, de 2.000 e lá vai cacetada, 1.600 euros, ela caiu para 860 euros. Irmãos, a passagem foi derrubada mais de 60%. Para viajar no outro dia, voo direto, Roma, São Paulo. Falei, meu Deus... Liguei para minha amiga, falei, Uli, estou chegando na sua casa. Uli, né? Cada nome, né, irmãos? Mas Uli era minha amiga. Uli era. Cheguei na casa de Uli e falei, Uli, tá aqui, mano. Me dá 100 euros. Tudo que eu tenho na minha casa é seu. Pode pegar tudo para você. Eu não quero mais nada que tem lá. E ela perguntou para minha amiga, mas para onde você vai? Eu falei, amiga, eu vou embora para o Brasil. Eu não vou mais ficar aqui. Eu cansei.
Eu peguei os 100 euros e agora eu estou no meio do caminho, tendo que carregar um cartão pré-pago. Eu falei, meu Deus, mas o correio está fechado, hoje é sábado, como que eu vou carregar o cartão pré-pago? Eu vou andar a cidade de Roma inteira, morava na região de San Giovanni. Falei, eu vou andar todo esse lugar aqui, não vou conseguir carregar. Falei, puxa, Senhor, na terça-feira não tinha limite. Cheguei no primeiro tabacaio e falei para ele, moço, quanto que tu tem aí de limite? Aí ele disse, 860 euros. Falei, puxa, dei 860, ainda fiquei com 40 para pegar o táxi e o ônibus para ir embora. Irmãos, na risca. Ainda dava para comer o McDonald's. Lá era 5 euros um Big Mac, né? Aqui é caro para dedéu, mas lá é barato. Irmãos, comprei a passagem, cheguei em casa, falei, Deus, tu quer me levar embora mesmo, né? Cheguei em casa, comprei a passagem, depois disso eu fui falar com Deus de novo. Falei, Deus, eu tô ligado. Falei desse jeito, irmãos, na real. Deus, tô ligado que o Senhor quer me humilhar, eu sei que o Senhor quer fazer tudo isso comigo, eu entendo. Mas Deus, minha mãe é problemática, meu pai é cachaceiro, meu irmão é envolvido com o PCC. Deus, o que eu vou fazer nessa casa? Nessa hora o Espírito Santo gritou, entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, mas eu irei fazer. Irmãos, nessa hora, sozinho dentro de casa, eu levantei as mãos para o alto e falei, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Nessa hora que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu fui para o espelho. Quando eu cheguei na frente do espelho, Deus tirou do meu olho a venda. E eu olhei para mim. Irmãos, quando eu olhei para o meu corpo, eu vi que eu era homem, coisa que eu não tinha visto a vida inteira, Deus me mostrou ali. E eu olhei para o meu braço, para todo o meu corpo, e eu olhei para mim, eu estava de prótese. Irmãos, eu queria tirar a prótese na faca, mas não dava. Mas o desejo era tão profundo, e foi ali que eu caí em oração e comecei a me arrepender e falar com Deus, Deus, eu acabei com a minha descendência. A minha atitude gerou consequências para a minha posteridade inteira. Agora eu digo para você, se imagine a minha descendência hoje, na presença de Deus, o que seria? Mas ali eu acabei com uma linhagem inteira. O meu DNA não vai se perpetuar na espécie. Por quê? Por causa da minha inconsequência. Por causa da minha irresponsabilidade. A minha incapacidade de entender que nós vivemos em tempos transitórios. Então, talvez hoje você sente alguma coisa, ou vive alguma coisa, e você não entende ainda, você não entende que está no momento transitório. Faça atenção, tem coisas que geram consequências brutais na nossa vida. E eu vim embora, cheguei no aeroporto de São Paulo, a minha irmã foi me buscar, ela falou assim para mim, filho, presta atenção. Eu falei, o quê? Ela falou, há 3 meses atrás eu estava dentro de casa e o Espírito Santo falou para mim assim, sai do seu emprego, coloca a sua casa em oração. E ela pediu demissão. Olha só, pediu demissão do emprego, saiu, foi para casa, começou a orar com as minhas sobrinhas e com meu cunhado, colocou a casa inteira no momento de intercessão. Deus me pegou depois de 3 meses ali naquele ambiente, o ambiente todo preparado e ela em intercessão. E no dia que eu estava chegando, na semana que eu estava chegando, meu cunhado sonhou com ela grávida de 9 meses, pronto dando a luz e estava chegando um menino. Aí ela falou para mim, filho, você não vai ficar com a mãe não, que vai cuidar de você sou eu, vem para casa. Irmãos, Deus abriu a porta da casa dela para mim, quando eu cheguei, olhei aquele lugar, falei, puxa, Deus me deu uma família para morar. Ele me deu uma mãe, um pai, irmãs ali para a gente viver nesse relacionamento, para Ele restaurar coisas que estavam quebradas ali. E aí Ele começou a fazer isso, mas eu vou falar para você, você acha que Ele não passou a minha cara na peneira? Irmãos, Deus usava era a criança de 10 anos para me humilhar, mas com violência. Tio, aqui dentro dessa casa o senhor vale menos do que o cachorro. Irmãos, autossuficiente, prepotente, orgulhoso, soberbo. Eu falava, vou tratar esse soberbo aqui com uma criança de 10 anos. E eu tinha que abaixar a cabeça. Porque eu entendia, eu falava, Deus, me ajuda só a continuar, Senhor. Me ajuda só a permanecer firme. E ali eu fui vivendo cada fase.
Depois de um mês, eu fui tirar a prótese correndo. Quando cheguei na cirurgia plástica, ela falou para mim assim: Robert, você precisa entender que a igreja precisa aceitar você como transexual. A igreja precisa entender que você precisa se aceitar assim. Você nasceu assim. Eu falei para ela: doutora, eu não estou perguntando o que a senhora pensa. Eu quero só o seu trabalho. Eu só quero que a senhora quer tirar a prótese. Eu pago. Quanto é? Eu pago. Está aqui, doutora. Mas eu creio no Deus que falou comigo. E ela foi, tirou a prótese, estou aqui com a minha irmã. E aí a gente tem vivido. Essa é minha irmã. Quando a gente pensa naquela senhorinha do coque, irmãos. A gente estereótipa as pessoas. Mas é uma jovem, uma moça jovem de 40 anos que decidiu lutar pelo corpo moribundo do irmão. Decidiu ir para a guerra com força. Essa mulher, imagine você na guerra. Imagine você nessa luta. Imagine você pronto para essa batalha. Deus já deu robusteza para a gente conseguir enfrentar isso. Mas a gente é hábil em lutar por tantas outras coisas, talvez. Coisas passageiras, momentâneas que vão ficar. E aí a Jana está sempre comigo na caminhada da vida. Aqui sou eu com os meus amigos. Aqui sou eu com o pessoal do Juct, onde a gente tem um grupo que a gente toca os jovens da cidade. A gente reúne mais de 100 denominações. A gente reúne em torno de 1.200 a 1.500 jovens por temporada para ministrar com eles na cidade de Mogi. Aí a gente traz conteúdo pontual para a nossa juventude. Aqui sou eu com a minha chefe, o meu amigo. Sou eu com a Glícia, minha amiga também. Josué, meu pastor amigo, meu querido. E aqui sou eu com o meu pastor e o meu amigo dormindo. Ele sempre está com a boca aberta, a gente tem que pegar ele nessa época. Aqui sou eu o antes e o depois. E aqui ministrando na igreja do Nazareno, com o pastor Anderson. Curto demais o pastor Anderson, tenho um carinho por ele. E aqui sou eu na Rede Record, mostrando para as pessoas que é possível mudar. Aqui no Super Pop também, mostrando para as pessoas que é possível mudar. Enfim, estou eu aqui dizendo para vocês que é possível mudar. Sendo assim, a nossa reflexão, e o que eu diria aqui, basicamente para vocês, é uma coisa básica. Vou deixar isso aqui para o coração de vocês, que eu acredito que isso aqui é pontual. Nós precisamos pensar nisso. Pense aqui. Eu quero fazer você entender o que é a palavra educar. O que é educar alguém? Essa palavra vem do latim, que significa educare, que significa instruir, treinar ou criar. E a derivação dela é de duas palavras, que é a preposição ex, que quer dizer para fora, e ducere, que quer dizer guiar, conduzir e liderar. A conotação original dessa palavra, portanto, é de conduzir alguém para fora de si mesmo, para outra realidade e outro mundo por meio da instrução. Aqui mora a nossa problemática a nível mundial, e as suas consequências são desastrosas, porque nós somos incapazes de educar. O nosso convite, meu convite a você é: se prepare para educar, se prepare para ensinar, se prepare para instruir. Seja você a conduzir isso. Socialmente, a gente dizendo, até a revolução industrial ali, até essa mudança toda no mundo, quem educava eram os homens, não eram as mulheres. Eram os homens que ficavam dentro de casa ensinando para o filho a profissão, ensinando para a família trabalhava junto com ele, a esposa, ele gastava tempo com ela, Eles não saíam de dentro de casa, tudo acontecia ali. A partir da Revolução Industrial, esse homem vai para a fábrica. E agora dentro de casa fica a mulher com os filhos. E agora é o momento que a mulher começa a cuidar dos filhos. Irmãos, isso é novo. Tem pouquinho tempo que isso aconteceu. Mas isso devastou uma geração.
dizimou uma geração. Eu entendo que as mulheres sofreram isso também, esse rompimento. Sofreram mais a partir da Segunda Guerra também, porque os homens, os filhos, o marido, o irmão, o pai, foram para a guerra. Quantos desses voltaram? Então, ela tinha que ir para a fábrica agora trabalhar, ganhar menos e ainda cuidar dos filhos. É normal que ela se revoltou. É natural que isso aconteceu. Mas chegou na hora da gente redimir essas mulheres. Chegou na hora da gente refazer as estruturas da hombridade e a gente ter responsabilidade com o que a gente fala. Tu fez um voto com a tua esposa, cumpra com esse voto. Você fez um voto com seu filho, cumpra com o voto que você fez aos seus filhos. Você fez com os seus líderes, cumpra também. Porque isso faz parte da nossa responsabilidade como homem. E agora eu vou dizer para vocês que o nosso alvo como educadores cristãos e como homem é de instruir e treinar a próxima geração a pensar e viver para a glória de Jesus Cristo. É aqui o segredo. É aqui o lugar. Nós não vivemos para outra coisa senão para a glória de Deus. Então mostre que você vive para a glória de Deus. Demonstre nas suas atitudes que você glorifica a Deus com as suas atitudes. Dentro de casa, no seu trabalho, na sua vida e também no seu ambiente de como igreja. Aqui vai fazer você morrer. Isso aqui vai fazer você nascer uma outra pessoa, ser outra pessoa. Se a gente trazer para o nosso filho que a finalidade da nossa vida é viver para a glória de Deus, a gente vai fazer com que as crianças de agora entendam o verdadeiro sentido da vida, que é viver para glorificar a Deus. Vamos minimizar dor e sofrimento no futuro. Então a gente tem aqui uma caminhada de 20 anos, seja muito bem-vindo. É comigo e com você que as coisas vão se ajeitar. É com a gente, a responsabilidade é nossa. Mas você precisa ter atitude, se comprometer, ter responsabilidade com o que você fala e fazer. Falar é fácil, fazer é para poucos. Colocar a mão ali e ir para frente desse campo de batalha, isso é para poucas pessoas. E aqui, se nós falharmos nisso, né, coisa que a geração já falhou, se nós não cumprirmos o mandato de educarmos a próxima geração para a glória de Jesus Cristo, acima de todas as coisas, não pensemos que o altar da mente e do coração dos nossos filhos irá ficar vazio. A única forma para que isso aconteça é que paramos de sermos superficiais e vivemos apenas uma fé institucional e a gente vive uma vida na alma e não no espírito. Se você não contempla Deus e nem se envolve com Deus, por que o seu filho de 5 a 6 anos, até 15 anos, irá fazer isso? Você contempla Deus na sua casa? Seu filho já te pegou, você já se pegou contemplando Deus e outra pessoa vendo? Irmãos, eu ganhei a minha chefe de forma silenciosa. Sabe como que eu ganhei a minha chefe para Jesus? Ela odiava crente. Mas eu ganhei ela para Jesus o dia que ela começou a me esbarrar no meio da rua falando com os mendigos sentados. Eu nunca imaginei que ela ia passar e ia ver o que eu fazia. Mas quando eu passava e um morador de rua estava ali, eu sentava com ele para bater um papo na rua. E ela diversas vezes me viu fazer isso. Isso atingiu o coração dela. Hoje ela é uma cristã, serve a Deus de forma fervorosa. Eu estava contemplando Deus, olhando a insignificância do outro diante dos meus olhos. Se o seu filho ver você e as pessoas à sua volta ver que você tem prazer em contemplar a Deus, irmãos, a vida deles jamais vai ser a mesma. A contemplação, olhar a Deus e viver a Deus em sua plenitude é algo sensacional. E aqui eu vou dizer outra coisa. Enche a sua casa da presença de Deus e os seus filhos nunca mais se esquecerão disso. O incenso que permeia aquele lugar, aquela coisa gostosa, sabe? E é engraçado que, diante da nossa realidade, nesse relativismo, na pluralidade, no multiculturalismo, né, a gente acabou entregando esse lugar exclusivamente para outras pessoas. Então, o lugar da contemplação, eu dou para eles contemplarem qualquer outra coisa. Mas, irmãos, vamos trazer Cristo de volta ao seu lugar, que é o lugar central das nossas vidas. Traga Ele ao centro de todas as coisas, da sua família, do seu coração, do seu viver. Deixa Ele de novo reinar nesse lugar. Deixa o Senhor acender a chama do nosso coração. Deixa queimar dentro de nós a paixão dos primeiros dias, dos primeiros momentos,
do desfrute que era estar na presença do Senhor, e aonde a gente tinha prazer em poder sentir Ele. Fique em pé, vamos orar.